Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hipocratizando Discute. Hoje o nosso convidado é o Dr. Hélio Okamura, médico pela Universidade Estadual de Londrina. Também concluiu a residência em ortopedia e traumatologia pela Casa e atualmente é médico do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte. Além disso, ele é membro da Câmara Técnica de Medicina Esportiva do CRM Paraná e especialista em biomecânica do exercício pelo Cefit-Unip, onde também atua como professor na pós-graduação em medicina esportiva. Nossa, é um baita de um currículo, hein, doutor? Seja Obrigado. bem-vindo, é um prazer ter um profissional. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer voltar a casa. Já fazia um tempinho que eu não pisava aqui, né? A última vez foi ano passado, na jornada de medicina esportiva, né? E mais uma vez, né, agradecer toda a galera aí da medicina por me chamar aqui de volta. Bom, então hoje o nosso episódio conta com o patrocínio da Barão Med Contabilidade e também da Baudelaire Cooks. Então, obrigada, pessoal, por ajudar a gente a produzir esse podcast tão importante aí para a população. Obrigada. Bem-vindo, doutor. Vamos começar entendendo melhor o contexto das lesões esportivas. O que caracteriza uma lesão no desempenho esportivo? Bom, conceitualmente, uma lesão do esporte, né? Ele basicamente está claro, né? É uma lesão que ocorre durante a prática de um exercício ou do esporte, né? Mecanicamente falando, é como se fosse a mesma lesão do dia a dia, né? Mas conceitualmente é aquela que vem decorrente da prática de um exercício ou a prática de alguma atividade esportiva, tanto em treinamento quanto em competição, tá? Então, qualquer coisa que aconteça nesse contexto é considerado uma lesão no esporte. E quais são as lesões mais comuns, assim, dos atletas de alto desempenho, doutor? Bom, é assim, é, nós dividimos as lesões de acordo com cada modalidade esportiva, tá? Então, nós vamos ter características, por exemplo, né? Vamos falar por esporte. No futebol, né, determinadas lesões são predominantes, no vôlei outras, no beisebol outras. Então, dependendo da modalidade esportiva, nós vamos ter a predominância de determinadas lesões. Mas no âmbito geral, se a gente colocar todos no mesmo, né, balaio ali, nós podemos falar que as lesões musculares elas são disparadamente as mais comuns, seguidas das lesões dos ligamentos, né? Os entorses de tornozelo, entorse de joelho, lesões do ligamento do ombro, do cotovelo. Mas basicamente a primeira seriam as lesões musculares, lesões mais sérias, né? As lesões mais simples seriam as contusões, as pancadas mesmo, né? E também a gente tem, não podemos esquecer que existe uma pequena diferença nas lesões do esporte, que a dor, mesmo sem uma lesão anatômica, ela é considerada uma lesão esporte, tá? Então, se você tem uma dor decorrente da atividade esportiva, mesmo que não tenha uma lesão anatômica, ela já é considerada uma lesão de esporte, tá? Então, a dor e a contusão seriam as mais comuns, que são passageiras, né? Duram poucos dias, daí a gente tem aquelas que são mais sérias, que seriam as lesões musculares e as lesões ligamentares. E quando que uma lesão é considerada séria, grave o suficiente para interromper a carreira do atleta? Bom, isso é uma outra coisa que a gente também tem que conceituar, que tem situações diferentes. Uma lesão grave, anatômica grave, ela não quer dizer que é uma lesão grave para o esporte, tá? Para o esporte, a gravidade ela é dada com um tempo de afastamento. Então, a gente tem vários tipos de classificação, mas a mais comum, né, seria afastamento de uma semana, de 2 semanas e a de um mês, tá? Então, a mais grave seria afastamentos maiores de um mês, né? E as mais leves, aquele que afastamento é menos de uma semana. Então, não importa se o tipo da lesão que você tenha, a gravidade para o esporte é outra, né? Agora, as lesões anatômicas, que podem afastar o atleta definitivamente da modalidade, normalmente são aquelas que envolvem lesões das articulações, tá? Então, lesões do ligamento, lesões das cartilagens das articulações, né? E essas costumeiramente são aquelas que podem levar ao fim de carreira. Há alguns anos atrás, a principal seria as lesões musculares, né? Se a gente for lá para a década de 80, 90, você pode ver jogadores profissionais, assim, nosso esporte é o futebol, né? Não dá pra gente falar outra coisa. Então, o melhor exemplo é dentro do futebol. Se você pegar os jogadores antigos, eles deixavam de jogar por 2 motivos: lesões do ligamento cruzado anterior
e lesões crônicas de músculo, né? Pega o Zico, ele praticamente terminou a carreira por causa de uma lesão de cruzada, e o Romário por lesões musculares de repetição, né? Então, apesar de não serem lesões graves para a articulação ou para o músculo, são lesões que acabam determinando o fim da carreira do atleta, tá? Não sei se vocês lembram agora na Olimpíada, teve um atleta da Austrália, se eu não me engano, ele teve uma lesão no dedo. E se ele tentasse recuperar a função do dedo dele, operando, ele perderia a participação na Olimpíada. Ele decidiu amputar o dedo, tá? Para ele, a perda do dedo não tem, né? Perdeu o dedo, né, gente? Mas para o esporte foi melhor, porque ele pôde se recuperar a tempo de participar da Olimpíada. Sim. Agora, se ele tenta tratar aquele dedo para recuperar a função dele, ele perderia essa oportunidade esportiva, tá? Aqui a gente não fala de saúde, a gente não fala de bem-estar, a gente fala de desempenho esportivo, né? A gente fala de carreira. Então, a decisão dele foi perder o dedo para poder participar da Olimpíada. Então, você vê que a lesão anatômica nem sempre, às vezes, é o fator que determina que o atleta ele deixe de participar, né, da sua modalidade ou não. Nossa, muito interessante isso, doutor, porque é realmente uma coisa que a gente não para pensar, assim, né? Todo mundo ficou muito... Eu lembro que gerou muito esse burburinho, nossa, o atleta amputou o próprio dedo, né? Até onde vai o limite ali do alto desempenho, de você estar ali, né, com aquela gana de vencer. E realmente afasta um pouco dessa percepção que a gente tem enquanto estudante ou profissional da área de medicina, da saúde como um todo, né? Mas assim, é como o senhor falou, é visto pela ótica do esporte mesmo, pelo desempenho. É que assim, uma coisa que tem que entender é um erro conceitual, né, que a gente vem há muitos anos ouvindo de que esporte é sinônimo de saúde, tá? Aí cabe uma vírgula, na verdade, tá? O esporte praticado de maneira amadora, né, de maneira recreativa, ela tem sim uma relação com a saúde. Agora, o esporte de alta performance, né, de competitivo, profissional, ele foge do âmbito da saúde, tá? Então, ele não tem uma relação direta com qualidade de vida nem saúde. Tanto é que você vê atletas olímpicos, atletas profissionais, eles têm a carreira muito curta, né? Hoje é um pouquinho mais longa, né, do que há alguns anos atrás, mas ela é curta, né? Por quê? Primeiro, a gente não consegue se manter em alta performance, em alto desempenho por muitos anos, né? O corpo ele não suporta isso. E aí a quantidade de lesões elas vão acontecendo e acaba encurtando a carreira do atleta. Então é diferente, a gente tem que entender bem essa relação do esporte com saúde, né? O caso do atleta olímpico, ele está ali numa relação ele não quer ser saudável, ele quer ser o melhor do mundo, tá? É uma crítica, algumas pessoas vão criticar, outras vão entender, tá? Quem é do esporte de alta performance, de alto rendimento, entende completamente, tá? Vocês são mais novos? Eu sou faixa preta de judô, né? Então, na década de 90, nós tivemos alguns casos de atleta 80 e 90, né? Atletas do judô japonês que eles competiram, eles foram campeões olímpicos com uma lesão aguda do ligamento cruzado anterior. Eles romperam o ligamento cruzado anterior nas semanas que antecediam o evento olímpico. Eles participaram com o cruzado lesionado e foram campeões olímpicos do mesmo jeito, tá? Ali, para você entender que ali foge desse negócio de saúde. Tá? Ali é o desempenho, é a performance, né? É todo o investimento que foram feitos em cima deles. Né? O governo, a sociedade, eles, né, desempenharam tudo para poder participar desse evento. Então é uma diferença que a gente tem que também ter em mente. Sim, é interessante isso que eu faço judô também e o nosso sensei falou que sentiu que quando você estiver sendo em um momento enforcado ou em alguma chave, já para, porque se você perde a consciência, você é desclassificado da competição. Porque tem uma história no esporte, o pessoal preferir desmaiar, perder a consciência do que desistir. Então, realmente, eu acho que dá um outro olhar pra gente, pra essa questão do esporte mesmo, dessa questão que você falou, de até onde vai pra ganhar. Bem interessante. Isso que você comentou agora, ela faz parte
de um contexto dentro das modalidades esportivas de prevenção de lesão, tá? A mudança da regra para proteger o atleta. Então, realmente, tá? Na minha época, a gente desmaiava, mas não desistia, Uhum. tá? Aí a regra, porque se de repente, né, a gente desmaia, o árbitro parava, a gente se recobrava e voltava para a luta. Agora não. Caso você perda a consciência, você é desclassificado de todo o evento, tá? Mas por quê? Para punir o atleta, não. Para prevenir que ele tenha outras complicações, tá? Uhum. Então, essa mudança de regra, ela faz parte de uma das modalidades, né, de prevenção esportiva, né? Hoje, a FIFA veio com a regra nova de que se o atleta tiver uma concussão durante o jogo, ele tem direito a uma substituição temporária, e se o médico fora de campo decidir que ele não pode retornar, é dada uma outra substituição além daquelas 3 ou 5, né, que depende do campeonato, mas agora acho que vai ficar 5 de vez, né? Aquelas 5 permitidas. Tá? Ganha o direito de uma extra. Uhum. Tá? Isso é para prevenção, né? Então, são mudanças de regra para evitar complicações, evitar problemas na saúde do atleta. Uhum. Doutor, o senhor estava falando aí das lesões em jogadores de futebol, né? Deu o exemplo do Zico. Eu queria saber qual que é a diferença entre uma lesão aguda e uma crônica, e como que isso vai se aplicar a essas lesões mais frequentes no futebol, como é do caso das lesões de joelho, né, que o senhor estava comentando. Tá. Aguda e crônica é só um tipo de classificação determinado pelo tempo, tá? Então, quando nós temos um trauma, né, no joelho, o mecanismo mais comum é o entorse, tá? A torção do joelho causando entorse dos ligamentos. Então, a partir do momento que a gente tem esse evento traumático, né, de até 3 semanas, 4 semanas, cada articulação, cada lesão, ele tem uma diferenciação de tempo, Uhum. tá? Mas uma média entre agudo e crônico seria um mês, mais ou menos, a gente determina que essa lesão ainda é aguda. Passou disso, nós chamamos de crônica. E outra coisa também é diferenciar das lesões traumáticas das lesões, não seriam atraumáticas, mas seriam microtraumáticas, tá? Que seriam as lesões de overuse, ou lesões de sobrecarga, né? Então, o que acontece? Um grande exemplo que a gente tem de overuse na medicina esportiva são as lesões de ligamento cotovelo em arremessadores do beisebol, Uhum. tá? Então ele vai e faz, por exemplo, o arremessador, que é o pitcher, às vezes ele faz 100, 110 arremessos por jogo. Então ele só vai acarretando um estresse nos ligamentos do cotovelo e ao longo dos anos esse ligamento vai sofrendo lesões, né? Ou sofrendo lesão. E essa lesão é uma lesão crônica, né? Porque, na verdade, ela não teve um evento agudo, certo? Uhum. Mas ela é microtraumática, tá? Então, essa diferença entre lesões traumáticas a gente pode dividir num evento agudo e aí cronifica. E essas microtraumáticas, basicamente, a gente não sabe qual é o evento agudo. Nós observamos só o evento crônico dele. Uhum. Tá? Doutor, uma dúvida. O senhor comentou antes sobre o tempo de cada lesão, de uma semana, de um mês para mais. Tem um tempo de recuperação, um tempo de tratamento diferente para atletas de alto desempenho e para quem faz esporte recreativamente? Por exemplo, se um atleta de judô se machuca na Olimpíada, ele tem um tratamento que é voltado para ele voltar logo pro treino, diferentemente de que se, por exemplo, a gente que faz o judô recreativamente. Bom, tem uma maneira que a gente diferencia assim, tá? Quando nós avaliamos atletas que têm uma lesão aguda, né, que nem o grande exemplo aí, no meio de um evento esportivo, como uma Copa, como uma Olimpíada, por exemplo, o médico, a equipe de saúde, ele vai avaliar da seguinte forma: essa lesão, ela tira a performance do atleta ou cai o suficiente para ele não conseguir exercer adequadamente a modalidade, é retirado ele do evento, Uhum. tá? Porque não vale a pena. Ele lesionado, mesmo com toda a força de vontade, muitas vezes ele não vai ter a capacidade física de suportar aquele evento. Que nem eu estava te falando dos 2 atletas de judô. Teoricamente, com uma lesão aguda de poucos dias do ligamento cruzado, é quase impossível a gente conseguir lutar, né,
assim, de uma maneira adequada. Uhum. Talvez o que aconteceu um pouco nesses dois atletas é que a diferença técnica deles era tão grande, que sabe aquela brincadeira, eu ganho de você só com uma mão? É quase isso, Entendi. tá? Então, pode ter acontecido isso. Não vou falar que é, porque primeiro quando isso aconteceu, eu estava começando no judô. Nem entendia muita coisa, né? E então eu acredito que tenha uma possibilidade dessa. Mas hoje, se acontecer isso com um atleta nosso, é muito provavelmente ele não vai competir mais, mesmo ele sendo de alta performance, tá? Uhum. E outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, se essa lesão ocorre, por exemplo, num prazo antes do evento, que é possível restabelecer esse atleta a níveis mínimos seguros, né, para ele não piorar a lesão, certo? E que ele não perca a performance dele, porque nesse período provavelmente ele não vai conseguir treinar adequadamente, então dá para tentar. Né? Aconteceu isso com o Neymar na Copa em que a gente tomou o baile, né? Ele sofreu um entorse de tornozelo, mas lesão ligamentar, e recuperaram ele para o jogo seguinte, tá certo? Ele jogou o jogo seguinte, um pouco abaixo do nível, lógico, não tem como recuperar, mas ele jogou. Né? Essa avaliação, no momento ali, da equipe, eles se juntaram, provavelmente chegaram à conclusão que dava tempo dele recuperar, no mínimo, para ele não perder performance e conseguir jogar o próximo jogo. Então tem essas diferenças. Agora, num atleta amador, né? Nós, por exemplo, né, que a gente não tem patrocinador, a gente não tem uma equipe para ajudar, né, para dar apoio. Porque se nós sofremos uma lesão, é muito mais prudente a gente se recuperar totalmente, né, e voltar para a atividade esportiva, certo? Porque um dos fatores de risco para você ter uma lesão, né, é você já ter tido ela antes, Uhum. certo? Então, se você teve uma lesão muscular, você já tem um fator de risco muito alto de ter outra lesão muscular. Uhum. Se você teve um entorse de tornozelo, você tem um fator de risco muito elevado para ter outro entorse de tornozelo. No caso do Neymar, teve uma briga, inclusive depois, briga na internet, né? Entre fisioterapeutas, outros médicos do esporte e tal, que criticaram muito a volta dele. E teoricamente ele não deveria ter voltado, porque o risco dele sofrer outra lesão no jogo seguinte, inclusive uma fratura no tornozelo, foi grande. E foi o que aconteceu nas semanas seguintes, quando ele voltou para o clube dele. Ele foi jogar e acabou torcendo, fez um entorse pior do que ele teve. Aí vieram as críticas, não recuperou adequadamente, ele sofreu outra lesão, né? Então a gente tem que levar em consideração isso. Eu diria para todo mundo, depende do seu objetivo. Entendi. Depende do objetivo. Recentemente eu tenho uma atleta, ela é do karatê. Uhum. Ela estava indo para um evento seletivo nacional, para o sul-americano de karatê. Ela fez uma lesão no tornozelo ligamentar. A gente considera grave, tá? Mas o grave é justamente por quê? Porque a gente teve que afastar ela 6 semanas por causa da lesão ligamentar. Tá? A lesão do ligamento era uma lesão moderada, né? Mas ela não podia voltar para competir, ela não conseguia nem apoiar o pé. Entendi. Né? Então ela perdeu um campeonato. Mas nós sentamos e falamos, olha, é melhor você perder esse campeonato, deixar de ir nesse, para se recuperar e no próximo você tentar né, a pontuação. Porque agora, se ela fosse, com certeza ela não ia conseguir lutar, ela ia perder, né? E ainda tinha a chance de se machucar mais ainda. Sim. Então a gente tem que sempre pesar, né, essas situações. É tudo muito individualizado. Né? Doutor, ainda falando aí de recuperação, né? Agora vamos entrar num terreno um pouco sombrio aí, um pouco polêmico. O uso de substâncias como os esteroides anabolizantes, eles podem ter impacto aí na recuperação e na prevenção das lesões musculoesqueléticas? Na verdade, assim, o uso de esteroides anabolizantes, nós não temos nenhum tipo de estudo consistente, tá? Que possa sugerir que eles melhoram o retorno ou aceleram o retorno para a recuperação de algum tipo de lesão. O que se tem são alguns trabalhos mostrando o uso do esteroide anabolizante em idosos com fraturas de fêmur, principalmente, né, que ajudam a melhorar a massa óssea, a massa muscular e aí recuperar o idoso.
Tem que lembrar que o tempo de recuperação, ele não é só o tempo de cicatrização da lesão. É o tempo da cicatrização e o tempo da reabilitação do indivíduo para voltar à performance que ele tinha, certo? Então, eu sempre falo o seguinte, vamos supor que a gente pudesse dosar ou numerar, né, a capacidade física do indivíduo. Então, o idoso tem uma capacidade física de 100, ele vai ter lá uns 20, tá? Ele sofre uma fratura, é muito mais tranquilo você, entre aspas, recuperar 20, tá? Na verdade, no idoso é mais difícil porque ele já não tem condicionamento físico, então é muito ruim, acaba ficando arrastado. Agora, imagina só, um atleta que está a 120% da capacidade dele, sofre uma lesão. Às vezes ele cai perto do zero, dependendo do nível da lesão que é, da atrofia muscular, das lesões que ele teve. Para recuperar tudo isso demora mais tempo, né? Isso a gente chama de retorno. Existe um retorno gradativo, que nós falamos de retorno ao esporte e retorno à performance, tá? A gente consegue fazer esse atleta voltar logo ao esporte, mas a gente não consegue fazer ele voltar logo à performance. Então, os esteroides, eles vieram nessa hipótese de que a gente poderia acelerar o processo de retorno à performance, né? Ao esporte, consequentemente, mas basicamente para o esporte. E tem alguns poucos estudos mostrando o uso de anabolizante de testosterona, basicamente, para reabilitação de pacientes que operaram o ligamento cruzado anterior. Né? O que acontece? Quando nós sofremos lesões do ligamento ou lesões na articulação, a musculatura em volta, ela sofre um fenômeno de inativação. O músculo fica inativo. É um efeito protetivo. Ele protege. Então, se você sofre uma lesão do ligamento no joelho, o teu músculo quadríceps, ele inativa. É como se fosse uma proteção, do tipo, não pisa. Né? Machucou, não pisa. Então, você perde a capacidade de contração muscular. E isso leva a uma atrofia muito rápida. Então, você vai ver pessoas que romperam o cruzado, depois de 15 dias, o quadríceps começa a atrofiar. Hipotrofiar. Pós-operatório de joelho, a cirurgia é uma agressão, é uma lesão. Nós estamos provocando uma agressão na articulação. E 15 dias depois, essa musculatura também fica hipotrofiada. E aí a teoria é o uso de esteroides para melhorar, né, a capacidade de recuperação dessa massa muscular. Então, tem sim alguns trabalhos que mostram isso. Mas, como eu disse, eles são inconsistentes ainda. E outra coisa, né, os esportes, basicamente os olímpicos e alguns não olímpicos, eles entram na regra, né, de antidopagem da WADA. Então, o uso, mesmo que para recuperação de uma lesão musculoesquelética, ela é proibida, tá? É um tipo de doping, então ele é proibido, sim, tá? E na prevenção, não tem estudos dizendo que isso previne lesões, certo? Inclusive, a gente tem estudos que mostram que o uso de esteroides anabolizantes, eles aumentam o que a gente chama de índice de elasticidade, eles pioram o índice de elasticidade do tendão, né? Na verdade, das estruturas de colágeno, então o ligamento também, deixa ele mais rígido e ele fica menos tolerante à tensão, então ele pode arrebentar por isso, tá? E, em contrapartida, tem alguns estudos mostrando que alguns tipos de esteroides podem ajudar na cicatrização desse tendão, certo? Mas todos eles são estudos, esse de cicatrização, na verdade, ele nem é um estudo, são relatos só, tá? E o do ligamento são estudos realizados em animais, né, em coelhos e ratos, que mostraram essa alteração do índice de elasticidade do tendão e do ligamento. Então, assim, não dá pra gente dizer exatamente se realmente tem algum benefício nesse sentido, tá? Entendi. Doutor, em termos de doping no esporte, qual que é a prevalência do uso de substâncias como os esteroides anabolizantes entre os atletas profissionais? Ó, essa é a pergunta de 1 milhão. Por quê? Se você estiver fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que é proibida, uma coisa que pode te suspender durante muitos anos, a ser banido do esporte, você vai falar que usa, Entendi. né? Faz sentido. Não é? Então, é isso que acontece, tá? Então, se você andar no meio de atletas profissionais, alguns, sim, eles seguem muito bem a regra, né? Mas vamos pegar numa Olimpíada, assim, que todo mundo tá ali, todo mundo bam, bam, bam. Se você perguntar para 100,
né, com o papel na mão. Falou, estou fazendo uma pesquisa. Você usa esteroide anabolizante, algum tipo de doping? Você acha que alguém vai falar que eu uso? Ele vai falar para o amigo dele, né? Vai falar para alguém. Mas não dá. Então a gente não tem como saber. Então você pode chutar que é perto de 100%, Uhum. que às vezes você não está errado, Uhum. entendeu? Mas é muito difícil a gente saber. Agora, informalmente, se você for na informalidade, se você conversar, você vai ver que talvez esse tal de perto de 100% não está errado, né? Porque é muito grande o número de pessoas que falam que fazem uso, né? Ou a gente sabe que faz uso, mas eles não vão, a gente não tem como saber isso numericamente, né? Comprovar. Uhum. Doutor, e o que o atleta tem que ficar atento em questão de sinais e sintomas para não fazer o diagnóstico, mas desconfiar de um possível caso de lesão? Isso é interessante. Primeiro sinal de lesão é a dor, Uhum. tá? Então, primeira coisa é percepção de sinais de dor. Só que dor, a gente sabe, inclusive as nossas turmas PBL tem um módulo de dor, né? Uhum. Justamente porque de tamanho e complexidade. Então a gente vê que tem pessoas que são mais resilientes à dor e pessoas que não, certo? Mas a dor, ainda assim, é o nosso principal sintoma, principal guia para a gente para entender se a pessoa tem lesão ou não, tá? Outra coisa que acontece isso aí é uma sutileza de algumas modalidades esportivas de precisão, tá? O atleta ele não sente dor, ele perde a precisão, Uhum. certo? Então, esportes de precisão como tênis, o beisebol quando você tem que arremessar a bola, o badminton, às vezes ele não tem a dor. Só que a lesão leva a uma adaptação no membro, na articulação, que faz ele começar a errar a técnica de jogo dele, a técnica do movimento de jogo, ele começa a perder a precisão, né? Então, só que é muito sutil isso. Por quê? Porque ele vai adaptando, ele vai adaptando, ele vai adaptando. Então, no começo ele fala, nossa, tá meio estranho, não tô conseguindo acertar. Aí ele muda a técnica, ele fala, opa, voltei a acertar, mas isso pode ser decorrente de uma lesão que ele tem, Uhum. né? Então, mas o básico, assim, o que todo mundo deve perceber, atletas amadores, é dor, né? Uhum. Dor persistente, né? Dor que não melhora com repouso, dor que não melhora com o uso de analgésicos simples, né? A gente tem que começar a prestar atenção. Entendi. E em atletas de alto rendimento, a dor, ela perde um pouco essa característica. Uhum. Alguns anos atrás, tiveram alguns estudos que falavam o seguinte: o atleta de alto rendimento tem uma resistência maior à dor. Fizeram, lógico, os trabalhos com dor são sempre subjetivos, né? Fizeram uma avaliação subjetiva com vários atletas e relacionando-os com as lesões deles que eles tiveram, e eles sempre disseram que tinham pouca dor e tal. Aí ficou como isso, falou, o atleta sente pouca dor. E aí veio acho que era psicóloga, se eu não me engano, depois, e fez um outro tipo de questionário, né? E a conclusão dela, o atleta é mentiroso, tá? Então o atleta, muitas vezes, ele não tem uma resiliência à dor. Na verdade, ele tem medo de falar que tem dor, porque senão o técnico vai tirar o atleta, ele não vai jogar, tá? Então o que acontece? Ele acaba tendo uma lesão maior do que deveria, né, se ele tivesse tratado antes, por causa disso. Fica tentando mascarar. Não é nem mascarar, é mentir mesmo. Ele tá com dor, ele vai, toma um medicamento escondido, ele faz algum tratamento escondido para não falar pro técnico que ele tá sentindo dor. Entendi. Então, por isso que a gente fala que a dor é o nosso carro-chefe mesmo. Uhum. E essa dor deve ser fácil você ter dificuldade de distinguir quando é uma dor musculoesquelética ou quando é uma dor de uma condição mais grave, como ruptura ligamentar, ou não, é bem claro a diferença. Olha, se você for pensar em uma lesão ligamentar aguda, ela é muito dolorosa, Uhum. tá? Então, é fácil de distinguir, né? Você torce o tornozelo, você torce o joelho, sente uma dor muito grande. Aquelas lesões microtraumáticas, elas são mais difíceis. Aquelas do treino contínuo, do dia a dia. Às vezes você vai ter dor 1, 2, 3, 5 anos depois,
por causa das adaptações que a estrutura vai sofrendo ao longo do tempo. Às vezes é difícil de distinguir. E outra coisa também, eu acredito que tem um estudo que eu não encontrei ainda, relacionando o seguinte: pessoas que sempre praticaram atividade física, que sempre praticaram esporte, tem uma percepção corporal acima do normal. Então, tem muito atleta que chega, ele fala para mim, eu tô com dor em tal estrutura, você vai lá, é ali mesmo. Ele já conhece o corpo. Tá? Enquanto pessoas que praticaram pouca atividade física, não tem muita propriocepção, não tem muita percepção corporal, você pergunta da dor, ele não consegue nem encontrar o local de dor. Tá? Então, o nível de consciência do atleta, ele vai aumentando, isso aí é uma percepção que a gente tem, né, do dia a dia, é que vai aumentando conforme a experiência dele com o corpo vai aumentando também. Né? Então, tem muito atleta que já chega e fala assim, eu tô com dor em tal lugar, a intensidade é essa, dói desse jeito, se eu faço isso aqui ele dói, se eu faço desse jeito não dói, ele consegue caracterizar bem. Então, o atleta, não um profissional, mas qualquer atleta já de carreira mesmo, às vezes até mais fácil a gente tratar, porque ele já define bem. A gente já sabe até o que o senhor vai perguntar. Algumas vezes é isso que eu falo, é muito importante quem for trabalhar com o atleta, ter muita empatia e ser muito amigo do atleta. Tá? Porque se ele esconder de você, ou mentir para você, com medo que você vai entregar ele pro técnico, pro time, para alguma coisa, ele não vai contar a verdade, não vai falar a verdade, você vai tentar tratar um negócio que não vai melhorar, porque é outro. Né? Então, se você tiver essa ligação com o atleta, ele vai te contar tudo, ele vai falar, ó, dói assim, desse jeito e tal. Então, você melhora a qualidade do teu atendimento, melhora a qualidade do tratamento do atleta. Doutor, e eu queria saber se o senhor tem percebido que o uso de substâncias, né, como os anabolizantes, eles têm impactado de forma negativa o desempenho ou a saúde do atleta no geral? E se sim, quais são os sinais clínicos, assim, que o senhor nota? Vamos dizer assim, que essa área, né, que está crescendo muito, que é o abuso, na verdade, né, de anabolizante, não é nem o uso, é o abuso mesmo. É uma coisa que, infelizmente, tomou conta, não só do Brasil, mas a gente vê os países ocidentais, né, quase todos, assim, o grande exemplo dos Estados Unidos, né, que a gente tem aumentado bastante. Assim, a gente tem que entender, primeiro, que se os anabolizantes não melhorassem a performance, eles não seriam proibidos também, né? Sim. Então, de uma forma ou outra, ela vai melhorar a performance da pessoa. Agora, essa melhora, ela vai ter algum custo, né? E o problema é esse custo, são esses efeitos adversos que vão levar a prejudicar a saúde da pessoa depois de algum tempo, às vezes é bem pouco tempo. Então a gente tem questões que são psicológicas, né, que a adição seria o vício, né, em uso de anabolizantes, e isso prejudica muito o atleta, porque eu conheço atletas, eu trato atletas que a gente vê que o problema dele é o vício do uso do esteroide. Ele não consegue ficar sem. Se ele ficar sem uma semana, um dia, entra numa psicose, entra praticamente com sintomas de abstinência mesmo, certo? E a performance dele começa a cair porque ele acha que a falta daquela dose do esteroide é que está levando ele a ter queda de performance. Outras coisas também é que isso pode levar a outras doenças, né? Então, algumas imperceptíveis, como a hipercolesterolemia, né? Ou mesmo as lesões vasculares, cardiovasculares, que depois vão levar a algum evento mais trágico, né? Isso são imperceptíveis. Então, quando acontece, já é muito tarde. Então, a pessoa tem que abandonar a atividade justamente por causa dessas complicações. Então, a gente vê que a queda de performance, às vezes, não é pelo uso da substância, mas sim pelas consequências do uso da substância. Eu já atendi bodybuilder
que com insuficiência cardíaca, né, concêntrica, ele não conseguia subir 5 lances de escada com Nossa. 30 anos de idade. Ele só parou de usar porque a filha nasceu. Uhum. Ele olhou para a filha e falou: se eu continuar usando isso aqui, eu vou morrer, eu não vou ver minha filha crescer. Nossa. Desculpa. Sem problema. Então, tem outros casos também que a gente acompanha de atletas que estão lá mal orientados, infelizmente, né? Já tem problemas como diabetes, pré-diabetes, já tem uma dislipidemia e acabam abusando do esteroide para melhorar uma performance que, assim, se a gente for pensar, né? Isso não vai trazer nenhuma medalha olímpica para ele, não vai trazer benefícios financeiros, não vai nada. Simplesmente, né, usam, talvez por má orientação, e acabam tendo que tratar doenças mais graves, né, decorrentes disso. O que a gente vê hoje, o que eu vejo, principalmente, é a queda de performance justamente pelas consequências do uso, né? Mas não uma perda de performance pelo uso diretamente da substância. Uhum. Tá? Doutor, sobre como identificar e confirmar lesões, uso de doping, quais são os principais sinais e sintomas iniciais que o médico deve avaliar ao examinar um atleta que pode ter uma possível lesão musculoesquelética? Primeira coisa é o bom e velho exame físico associado à história clínica, tá? Muitas lesões a gente não precisa de exame de imagem para fazer diagnóstico. Nós usamos os exames de imagem para confirmar e classificar a lesão, Uhum. certo? Mas ouvir atentamente o atleta, tentar entender como é a periodização desse atleta, como é o dia a dia desse atleta. Se já teve atleta que eu atendi e a gente descobriu que o erro dele não era de treino, o erro dele é que ele não dormia. Então a falta de sono de qualidade, de dormir, né, com qualidade, acaba levando uma queda do desempenho dele e isso culmina em algum tipo de lesão. Né? Então não precisa a gente ficar atento, lógico, a gente tem o papel de diagnosticar. Ele tem uma lesão muscular. Ótimo, lesão muscular, a gente conversa, palpa, tal, tem sinais clínicos, a gente pode confirmar e classificar através do exame, mas por que ele teve essa lesão? A gente tem que ouvir. Foi algum problema no treino? Foi algum problema ali, né? Eu tinha um paciente amigo que ele tinha lesões de repetição na musculatura da panturrilha, e não descobria. Eu falei, meu Deus, mas já viramos ele de cabeça para baixo. Avaliação biomecânica, força, não tem nada errado, o treino dele era perfeito. Aí a gente descobriu que ele não comia. Ele não comia, ele não fazia a dieta dele, ele comia menos do que deveria. Tá? Então o déficit energético, ele leva o atleta a ter lesão. Tudo isso a gente tem que pensar. Então o diagnóstico, a gente tem que pensar em diagnóstico físico, anatômico mesmo, né? Classificar ele através de exames de imagem, que seja, mas principalmente entender o mecanismo que levou a ter essa lesão. Uhum. A gente às vezes vê pacientes atletas tiveram não o erro do diagnóstico, mas o erro da conduta depois. Como levar, Uhum. certo? O tratamento está perfeito. A lesão do ligamento foi bem tratado, foi tudo bem tratado, mas o causador dessa lesão, toda a história que levou ao atleta a ter lesão não foi melhorada. Aí ele vai repetir, Uhum. vai voltar a ter novamente as lesões. Ele tem que modificar tudo isso. Então, a gente avaliar atletas não é só a lesão. Essa é uma grande diferença do médico do esporte e do ortopedista raiz. O ortopedista raiz, que já fui, a gente ia lá, pegava o joelhão, lesão, tem que operar. Mas daí, sabe aquela piadinha que vocês já viram um meme, né? Uma senhora sentada na cadeira, na maca, e o médico faz uma piadinha. Esse joelho tá assim por causa da sua idade, né? Né? Falando, o outro tem a mesma idade, por que não dói, né? Então, a gente tem que saber diferenciar essas coisas também, Uhum. certo?
tem que entender qual é o mecanismo que leva. A paciente está certa. Os dois têm a mesma idade, mas por que que um dói e o outro não? Tem como a gente saber isso. E no atleta também. Por que que ele lesiona só um lado e não lesiona o outro? Uhum. Certo? Então a gente tem como ter ideia, não certeza, mas ter ideia como essas coisas acontecem. Entendi. E, doutor, falando em diagnóstico ainda, quais são os principais marcadores que são avaliados nos exames laboratoriais para afirmar que o atleta está em uso de doping? Então, para ter certeza, seriam os testes de dosagem mesmo, tá? Que daí é específico, né? Cada droga a gente tem que fazer uma pesquisa. Na América do Sul, antes a gente tinha 2 laboratórios. O do Rio de Janeiro, em princípio, está fechado. Só tem um da Colômbia, parece, por enquanto. O do Rio parece que ia voltar. Mas é pegar a urina do atleta, como é feito o doping, né? A urina do atleta, encaminhar para o laboratório. E aí você vai selecionar quais drogas você vai pesquisar, tá? E o laboratório vai pesquisar. Isso é a forma direta, tá? Existem formas indiretas, como dosagem na própria testosterona, quando ela está a níveis suprafisiológicos, né? A avaliação do eixo hipotálamo hipofisário, certo? Também, por exemplo, a gente sabe que a testosterona causa alterações do colesterol, então a dosagem do colesterol também, Uhum. né? Exames cardiológicos, às vezes um eletro simples, a gente já pega a hipertrofia do ventrículo, às vezes com ecocardiograma. Então, tem alguns exames que levam a gente a crer que ele esteja abusando de algumas substâncias, né? No caso, por exemplo, do hormônio do crescimento, você vai lá e dosa o hormônio de crescimento, né? E que é uma maneira até simples, né? Relativamente simples de você fazer esse tipo de diagnóstico. Mas a gente tem muitos sintomas clínicos, né? Você tem um amigo que um dia tá um palitinho, 6 meses depois quadruplicou de tamanho, milagrosamente, né? Você pergunta qual creatina ele tá tomando, essas coisas. Então tem esse tipo de mudança também no corpo que a gente começa a perceber, né? Nas mulheres, por exemplo, alteração da voz, né? Tem, por exemplo, o hormônio de crescimento, ele deixa o rosto mais alongado, as extremidades mais alongadas. Então a gente tem esses sinais clínicos que ajudam também a gente suspeitar, Uhum. né? E quem usa acha de pé junto que a gente nem desconfia, né? Não dá nem para perceber. Não, não dá pra ver, não. Mas o diagnóstico laboratorial ele é um pouco mais complicado. E acho que alguns anos atrás até pediram para a gente tentar fazer algum sistema de antidopagem, né, na Federação de Judô no Paraná. Eu falei, olha, o custo é tão elevado, que fica inviável fazer. Porque a gente tem o custo de coleta, o custo de envio, o custo de fazer a pesquisa, né, no laboratório. O laboratório devolve. E aí tem outras questões que são questões de âmbito mais punitivo, né? Uhum. Aí a gente tem que indiciar o atleta, tem que levar para o Tribunal de Justiça Desportivo. Então tem todos esses problemas que no esporte olímpico, principalmente, é um pouquinho complicado, principalmente nos níveis mais baixos, né? E imagina só, por exemplo, a gente vai fazer vamos supor, né, um evento da Atlética fazer dopagem, não vai dar certo, pelo custo, né, muito alto. Mas basicamente seria isso, é a pesquisa direta mesmo. Entendi. O doutor comentou que os exames de imagem são mais usados para classificar o tipo de lesão, não necessariamente diagnosticar. Aí a ressonância magnética é considerada padrão ouro para muitas lesões articulares, mas então ela não seria sempre necessária para fazer um diagnóstico definitivo. A ressonância magnética, ela foi uma virada, né, assim, para a ortopedia, porque ela auxiliou demais a gente fazer diagnósticos e melhorar os diagnósticos. Podemos dizer sim que ele é o padrão ouro, Uhum. tá? Porque a gente avalia muito bem partes moles, né, o interior do osso, certo? Então, dá uma visão para a gente muito ampla. Agora, em termos de facilidade de acesso, hoje a gente tem usado muito a ultrassonografia, tá? Porque
O aparelho de ultrassom, ele começou a ficar, não sei se vocês já viram, né? Mas ele foi diminuindo de tamanho e chegou ao tamanho de um celular. Tá? Basicamente, ele é só o probe, você conecta via Bluetooth e você faz a pesquisa em loco. Então isso ajudou muito, acelerou muito. E outra coisa também, como a qualidade da imagem do ultrassom tem aumentado assim, de uma forma muito satisfatória, e hoje está saindo no mercado, por exemplo, aparelhos de ultrassom com IA, então a pessoa não precisa nem entender o que está vendo, ele só coloca o transdutor ali, a IA vai dizendo aquilo é osso, aquilo é músculo, aquilo é isso, Legal. aquilo para a gente, que vai facilitar ainda mais o diagnóstico no local. Na maratona que teve aqui em Londrina, a nossa equipe lá do CEMEP, ela ficou responsável pelo atendimento médico, né, do evento. E eu pude levar o aparelho de ultrassom lá. E a gente fez alguns diagnósticos no local, né? Então a gente pôde ver pacientes com lesões musculares, pacientes com possíveis fraturas de estresse, tá? Alguns com lesões de tendão, né? Fizeram tendinites no pé por causa da corrida. Então é interessante porque agiliza o nosso diagnóstico. A gente vai falar, parece uma tendinite, o ultrassom é uma tendinite. Elas já medicam o paciente na hora. Né? Então facilita muito. Então em termos assim de fazer, de melhorar o diagnóstico, realmente a ressonância ela seria quase, a gente pode considerar quase como um padrão ouro para quase todos os tipos de lesão, tá? Menos o ósseo, porque o ósseo ainda, a radiografia, a tomografia são melhores, certo? Mas fora isso, a ressonância é a nossa grande referência, sim. Doutora, e agora falando em reabilitação, em recuperação, tem se falado muito sobre essas inovações, né? Como a crioterapia, o uso de dispositivos de estimulação elétrica. Como que eles aceleram a recuperação dessas lesões musculoesqueléticas em atletas? E quais são os estudos mais recentes, assim, que têm saído sobre essas novidades na área? Bom, isso que você falou, a gente também usa muito como um sistema de recovery, né? De recuperação. Então, na verdade, a teoria, a base de você facilita a recuperação, tá? Você não acelera o processo de cicatrização. Quem faz isso é o próprio corpo. Então a gente facilita ele a se recuperar. E esses métodos são métodos de facilitação, certo? Então você fazer uma crio, essa crio a crio ela tem uma etapa para ser feita também, né? No início, mais agudo. Então ela tende a diminuir o edema, tende a diminuir o processo inflamatório, na verdade controlar o processo. A gente sabe hoje que é grosseiro falar dessa maneira, não é cientificamente correto, mas para entender, existe uma inflamação ruim e uma inflamação boa, tá? Quando a gente sofre lesão, essas duas inflamações elas vão ficar ativas, certo? O anti-inflamatório, ele bloqueia as duas vias. Então a inflamação ruim, né, a que dá dor, que dá edema, né, exacerbado, ele é bloqueado, mas a inflamação boa, aquela inflamação que desencadeia o processo de cicatrização, vocês lembram da cadeia de cicatrização? Começa com a inflamação, né? Dura umas 2 semanas, vem uma etapa de proliferação, depois de remodelação do tecido, né? Se você bloquear as duas, você vai ficar o quê? Vai ficar com a lesão. Então, essas terapias, elas ajudam o organismo a continuar com o processo cicatricial, manter o processo inflamatório inicial que vai ajudar o organismo a cicatrizar, certo? Então, essas técnicas, elas vieram justamente para dar condições para o organismo fazer isso. Só que pensando aí em recovery, que seria mais a prevenção de lesões, que usam também essas técnicas, a base da pirâmide de recuperação e reabilitação é o repouso, é dormir, depois a alimentação, aí depois vem os garments, né, de terapias, certo? Então fazer o arroz com feijão bem feito já ajuda muito. Descansar direito, comer direito, você já está dando condições do organismo se recuperar. Tanto na sua parte de recuperação, de recovery, quanto de cicatrização. Então essas duas etapas são essenciais, essas duas coisas são essenciais nas etapas de recuperação. Estudos recentes, na verdade, eu até tinha baixado essa semana, eu esqueci até ia mandar para vocês, que é interessante.
veio sobre uso de crioterapia. Se eu não me engano, foi no British Journal. Né? O uso de crioterapia na reabilitação e no recovery. Então, todas essas medidas, elas são válidas, certo? Todas elas ajudam. Mas se o organismo ele não tiver condições de fazer esse tipo de recuperação, ele vai demorar o tempo que for dele ou perpetuar a lesão a ponto de ela ficar crônica. Uhum. Para finalizar, falando um pouco sobre prevenção no esporte, como que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem prevenir a progressão dessas lesões mais graves? O diagnóstico precoce ele entra num dos tipos de prevenção de lesão. A gente tem basicamente um grande autor, ele é norueguês, o Rothbard. Hoje ele trabalha no Hospital Al-Aspetar lá em Dubai. Dubai? Catar? Acho que é Dubai. E ele é o grande coordenador sobre prevenções de lesões do Comitê Olímpico Internacional. Se eu não me engano, ele tem uns 2 ou 3 livros só sobre prevenção de lesões. E é o cara que mais estuda no mundo prevenção. Em março desse ano, ele lançou um editorial assim, tipo, jogou 3 baldes de água fria na cabeça de todo mundo. Tá? Ele colocou mais ou menos, resumidamente, assim, você acha que com todo o conhecimento que a gente tem, você vai evitar que seu atleta tenha lesão? Ele colocou um grande assim, não se iluda. Tá? Não que não tenha que fazer nada disso, Uhum. tá? Mas não baixe na frente do atleta dizendo, não, faça o que eu falo para você, que você nunca vai se machucar, tá? Esse cara, ele desenhou pra gente todas as etapas de prevenção de lesões esportivas, certo? Uma delas, que seria realmente a palavra que corresponderia à prevenção, o que você entende por prevenção? Nunca sofrer uma lesão, né? Essa seria a primária. Nunca sofrer uma lesão. Agora, o que ele mesmo coloca no artigo dele depois é impossível. É impossível você fazer realmente a prevenção. Então ele mudou o termo para diminuição de risco. Aí ele vem numa segunda prevenção que é a prevenção secundária. O que é essa prevenção secundária? Diagnóstico precoce, tratamento precoce do atleta. Tá? Por quê? Com essas duas medidas, você evita que a lesão cronifique e pode evitar que ela fique se repetindo. Uhum. Então, diagnóstico precoce, tratamento precoce da lesão faz parte dentro da cadeia de prevenções de lesões. Tá? Hoje, está rodando, assim, estão sugerindo uma prevenção quaternária. Para falar a verdade, eu ainda não li direitinho, porque eu achei meio confuso as definições de prevenção quaternária. Mas, basicamente, a gente tem a primária e a secundária. Né? A primária seria utópica, ele mesmo coloca que a prevenção é utópico, e a 2 é a que é mais correta. Diagnóstico mais rápido possível, reabilitação mais rápido possível, né? E retorno ao esporte no tempo correto. Uhum. Doutor, pensando nesse trabalho em conjunto que tem toda a equipe por trás do atleta, qual que o senhor acha que é a responsabilidade dos treinadores, preparadores físicos, para promover a saúde dos atletas, tanto nessa questão de prevenir lesões, quanto para alertar sobre esse uso abusivo de substâncias dopantes? Assim, a gente tem aquela parte bonita e tem a parte real sobre isso, né? A parte ideal, assim, a parte bonita, seria que o preparador físico, o treinador, ele deveria entrar naquele papel de orientador, né? De fazer que esse atleta se desenvolva da maneira mais limpa possível, respeitar os limites do indivíduo junto com o preparador físico, certo? E fazer esse atleta ter uma carreira mais duradoura possível. Porém, a gente vê que nem sempre isso acontece, certo? Quando a gente fala de esportes de alto rendimento, é manter esse atleta perto daquele limite de quebra, Uhum. certo? A gente mantém esse atleta sempre ali a ponto dele quebrar. Senão ele não sobe, ele não melhora essa performance. Então, o treinador e o preparador físico estão sempre calculando tudo para ele ficar ali em cima, certo? E como a gente tinha falado no começo, o esporte não é sinônimo de saúde. O esporte é o esporte de alto rendimento, o esporte de procura resultados. Não tem basicamente como pensar muito em saúde, infelizmente, né?
ele tem que entender a situação do atleta, o momento dele, e tentar manter ele perto ali do máximo que ele consegue treinar mesmo. O técnico, não só o técnico, não só o preparador físico, inclusive os médicos que atendem o atleta. Se esse atleta ele for pego no antidoping, toda a equipe é punida, inclusive o médico, tá? Tivemos 2 casos de suspensão de médicos esse ano, que são responsáveis por atletas olímpicos que foram pegos no doping, tá? Eles sofreram uma suspensão. Então, a responsabilidade de toda a equipe, se o atleta ele estiver utilizando substância... Lembrar que o doping, ele não é só esteroide, tá? O doping, um exemplo que veio agora para 2024, a gente não pode usar tramadol em atletas durante competição, né? O tramadol, se for pego, ele é considerado doping, aí todo mundo vai junto. Então, entender, tem que saber a regra, saber as substâncias que são permitidas ou não, orientar o atleta. Tá? Outra substância que é muito utilizada, que também é proibido durante competição, é o corticoide. Tá? E até tempo atrás a gente fazia infiltrações com corticoide, né? Daí ia direto. Aí tem que tomar cuidado. Isso é considerado doping também. Então, a responsabilidade de manter o atleta no nível ali, no limite, né, é realmente a do treinador e do preparador de ficar ali, certo? Mas a saúde global do atleta é responsabilidade de toda a equipe. E qual é o papel da educação e conscientização no esporte profissional para reduzir o uso dessas substâncias proibidas, garantir que os atletas possam competir de maneira saudável, segura? A orientação e conscientização, elas são realizadas. A gente tem dentro, por exemplo, dos comitês, né, da Sociedade de Medicina do Esporte, do Exercício, painéis de orientação. No Instagram a gente tem também o Jogo Limpo, que faz parte da sociedade, para conscientizar e orientar os atletas para não usar substâncias proibidas. Mas a gente sabe, não só aqui, em qualquer lugar do mundo, que parece que a única forma que a gente tem de diminuir isso é através de punição mesmo. Não, é punindo. Porque é um jogo, assim, é uma situação do atleta de alto rendimento, naquela situação que ele tem que dar um resultado, ele quer dar um resultado, ele procura vários meios para dar esse resultado, e ele tem consciência, ele sabe que aquilo não pode, tanto é que ele tem medo de ser pego, né? Ele tem medo de diversas situações, assim, às vezes a gente conversa com os atletas, eles vêm, será que eu posso tomar isso? Será que eu posso tomar aquilo? Eles têm medo. Se eles não tivessem medo, né, eles não estariam preocupados, iam usar indiscriminadamente. Mas o que a gente vê é que, infelizmente, a melhor maneira não é só conscientizando, é punindo mesmo. É o que acontece hoje, né, dentro da instância da UADA, é punição. Tem a orientação? Tem. A orientação existe, certo? Mas a gente vê que o método mais eficaz mesmo é através de punição. Doutor, para encerrar aí nossa conversa, o senhor explicou com excelência aí que a performance do atleta alto nível não tem nada a ver com saúde, né, como a gente pensa. Mas nós gostaríamos que o senhor deixasse aí uma orientação para os profissionais de saúde que venham atender algum profissional de alta performance, como que deve ser essa abordagem, como o senhor disse, tem que, né, buscar ao máximo ali uma relação de confiança. E também para quem vai nos assistir que não é da área, é o profissional amador, assim, o atleta amador, né, no caso. Qual que é essa relação entre equilibrar a performance com saúde, que daí já faz mais a linha do que a gente sempre vê em todos os lugares, né? A gente tem que saber dividir bem, né? Atleta de alta performance, de alto rendimento, ele é uma situação totalmente diferente, é peculiar, né? Não só ter esse tipo de relação muito próxima com o atleta, a ponto de ele confiar bastante e até confiar as coisas que faz de errado, né? São necessárias, mas também o profissional que vai atender, ele tem que entender as características, tá, do atleta, ele tem que entender as características da modalidade esportiva que o atleta pratica, né? As peculiaridades,
Se você pegar alguns livros de medicina do esporte, eles dividem as lesões conforme a modalidade, conforme a característica, certo? Assim como na medicina em geral a gente não pode, vamos dizer assim, acusar de nada, né? Ah, você sofre lesão porque você faz isso, né? É entender realmente o que está acontecendo, entender a fisiologia da atividade esportiva que ele pratica, né? Alguns casos, por exemplo, tem pacientes que procuram a gente porque falam, eu machuquei aqui, eu operei meu joelho, mas ele mandou eu parar com o meu esporte, mas eu não posso parar. Então tem que entender isso. Falar, não, você pode retornar, sim, entender que ele vai retornar, às vezes com uma performance menor, às vezes com mais dificuldade, né? Vai ter que melhorar algumas coisas para retornar. Então, o profissional, ele tem que ter capacitação nessa área, né? E para o esporte amador, principalmente para os praticantes, eu acho que é fundamental traçar o seu objetivo, certo? O que eu percebo que ocorre alguns equívocos são pessoas que treinam sem objetivo nenhum. Aquele que treina... Porque é um grande problema, meu ponto de vista, né? A gente vê pessoas treinando com cargas elevadas durante o ano inteiro. É um volume de treino gigantesco. E a gente sabe que não tem necessidade. Isso aí, até se a gente for colocar certinho no papel, é um erro de programação de treinamento, inclusive, né? E então eu vejo isso como um erro. A pessoa vai lá, eu já atendi muita gente que fala, comecei a correr, comecei a estar com dor, tô com dor no joelho. Fala, tá, mas você tá correndo como? Ah, comprei um tênis, né? E resolvi correr 15 quilômetros todo dia. Falei, faz 6 meses que estava correndo 15 quilômetros todo dia. Falei, mas baseado em que você faz isso, né? Então você vai sofrer uma lesão, porque ele não tem um objetivo nenhum, ele só quer correr. Existe a corrida recreativa, informal? Tem, mas você não precisa correr informalmente 15 quilômetros por dia. Né? Então você pode correr 2, 3, alguma coisa mais, né, mais tranquila. Então ter um objetivo é muito importante. O objetivo dessa pessoa é prova de corrida, então planeje essa prova. O objetivo dele é só uma atividade recreativa do dia a dia, programe-se para isso. Né? Procura ter esse objetivo. Não tá certo que a maioria das vezes esse tipo de paciente, quando ele tem uma dor, ele já procura a gente rápido. Dificilmente eles persistem, tá? Mas alguns deles fazem isso. Começam a ter dor, persiste, né? E o pior de todos é aquele que desiste, né? Começou a ter dor e desiste. Né? Eu sempre oriento, nunca desista. Recua, trata, comece a fazer as coisas direitinho, mas continue. Por quê? Se a gente pegar assim, estudos gerais, né? Qual é a atividade, qual é o tratamento que melhor tem resposta em quase todas as patologias que a gente conhece? O exercício. Né? Câncer, exercício. Cardiovascular, exercício. Tudo. Né? Ela influencia positivamente em tudo. Então, a gente tem que estimular ele a praticar a atividade física, mas é praticar com segurança, né? Praticar com objetivo, né? Entender que a prática do exercício, ela é progressiva, ela não é estática, né? Como a gente percebe assim, a gente fala assim, eu caminho, mas ele não sai da caminhada. Ela tem que ter uma progressão. A caminhada é uma atividade de início, né? Mas depois você vai progredindo. Então, tem que entender, quem for trabalhar no público geral, a atividade tem que entender isso. Já vi paciente que fazia musculação 3 vezes na semana, era super forte, tudo bem, passou com um colega médico que mandou parar tudo isso e fazer caminhada. Nossa. Tá? E não é uma vez ou duas, não, várias vezes. Então, assim, entender, o médico geral ele tem que entender, ele tem que estudar, para não fazer esse tipo de indicação. Isso aí, na verdade, causou mal para o paciente. Sim. Né? Isso foi ruim para o paciente. Então, essas características do exercício físico elas devem ser respeitadas. E para isso, a gente tem até manual. A Academia Americana lança, acho que a cada 2 anos, se eu não me engano, 2 anos, o manual. Agora foi a 11ª, acho que primeira edição. Já tem até em português. Você lê, grávida, tem ali, idoso, tem ali, criança, tem ali.
diabético, tá ali, todas as recomendações. Tá? Então, é seguir essas recomendações e orientar as pessoas comuns, né, do dia a dia, aquelas que não querem ser atletas nenhum, Uhum. e para aquelas que querem ser atletas, não tirar esse ímpeto delas de querer participar de uma atividade, né? Estimular, na verdade. Você quer correr? Vamos correr. Não desista, né? Recua, né? Tem horas que não é tem situações que não é a hora da pessoa correr. É a hora da pessoa melhorar o condicionamento básico para depois fazer a corrida. Uhum. Tem gente que quer jogar vôlei. Eu joguei vôlei a vida inteira. Quero voltar a jogar. Volta. Ah, mas dói, não tem problema. Vamos perder um pezinho aqui, vamos ganhar uma massa muscular ali. Uhum. Logo você volta a jogar. Mas tem que estimular, a gente tem que sempre estimular. Uhum. Tá? Nunca recuar ou mesmo tirar a atividade da pessoa. Uhum. Então, Doutor, foi uma boa conversa. produtiva, muito esclarecedora. Agradecemos aí por ter aceitado nosso convite, né? Sua presença, sua disponibilidade. Esperamos que o senhor tenha gostado de retornar à casa. Ah, eu que agradeço. Eu também. Ah, eu agradeço porque, assim, quando a gente volta para casa, né, o coração bate mais forte, Uhum. você fica matando saudade até dos riscos da parede aqui, a gente mata saudade. Poxa, esse risco existe aqui ainda. Michel, até do Michel. Até do Michel. Uhum. Michel tá com bengala. O Michel tá bem. Bom, então a gente, né, espera que o senhor tenha gostado e que você também que acompanhou o nosso episódio também tenha aprendido, como a gente aprendeu muito. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, gente.